1 Coríntios capítulo 3, e estamos continuando nosso estudo aqui, e só temos que lembrar o que está acontecendo. Essa é uma carta de Paulo. Lembra que ele começou falando que ele é o apóstolo, ele tem autoridade nessa igreja, foi Paulo que plantou a igreja, ele vem tendo uma conversa com essa igreja, ele já mandou pelo menos uma carta, eles mandaram carta para ele, a casa de Chloe mandou notícias sobre o que está acontecendo na igreja, e eles estão conversando. Sabemos que é uma igreja carnal, e ele começou a carta mostrando a divisão que existe na igreja, e a divisão existe porque eles são carnais. A divisão existe porque eles são orgulhosos, e esse é um problema que sempre vai trazer divisão, e é o desejo de ser inteligente, é o desejo de mostrar todo o seu conhecimento que fez com que eles ficaram com essas divisões dentro da igreja. Então, essa é a situação da igreja nesse momento. Em capítulo 1, a gente voltou a ver que precisamos de simplicidade. A gente precisa continuar em simplicidade. É a mensagem da cruz de Cristo que tem poder, e não é o fato de você poder falar bem, né, que vai alcançar as pessoas. Então temos que voltar para isso. E ele fala que não são os sábios, não são os inteligentes, não são os que são aceitos nesse mundo que Deus vai usar, mas ele chama os fracos, os loucos, e ele quer fazer isso para mostrar a grandeza de Deus e não da pessoa. Então, em capítulo 2, a gente viu sobre a sabedoria que vem do Espírito, que não é uma sabedoria humana, que na verdade para o mundo é loucura, mas que nós temos disponível para nós a mente de Cristo. Ele fala no final de capítulo 2 que nós temos a mente de Cristo, e nós podemos entender essas coisas espirituais que o mundo não entende, mas para entender essas coisas, nós temos que ter discernimento espiritual que vem do Espírito. Não vem de nós, mas vem quando nós dependemos do Espírito, quando estamos sensíveis às coisas de Deus. Então, a gente precisa sempre estar em comunhão com Deus, sempre ouvir de Deus, e assim a gente pode estar ouvindo o que o Senhor tem, que é a sabedoria que vem do Espírito e não de nós. Amém? Então, capítulo 3, ele vai falar mais sobre as divisões, mas aqui em capítulo 3 ele vai ser duro. O que ele fala com a igreja, ele fala umas coisas difíceis. E é um capítulo importante, mas vai doer um pouco. A forma que ele fala com essa igreja, é bom não estar nessa igreja nesse momento, porque Paulo vai pegar pesado. Mas ele está fazendo isso porque eles estão sendo orgulhosos, e eles precisam ser humilhados, eles precisam aprender a ser humildes, e pensando que eles têm todo o conhecimento, que são os melhores, os mais importantes, eles sempre vão ter esse mesmo problema. Então Paulo precisa mostrar para eles a verdade sobre como eles estão agindo, e nós precisamos ouvir isso às vezes. Muitas igrejas não querem falar sobre coisas difíceis, não querem ser muito duro, muito difícil, mas nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos ser convencidos do nosso pecado, nós precisamos saber que não somos perfeitos e precisamos de alguém que vai falar a verdade pra gente. Então, é bom quando isso acontece. Não é confortável, não é fácil, mas é bom. Então, vamos ver o que ele vai falar. Vamos preparar o nosso coração para receber isso, que não vai ser bom. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos,
não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Já não começou muito bem, né? Ai, ai, já tá doendo. Paulo escrevendo para essa igreja, ele começou essa carta mostrando as divisões, ele mostrou o orgulho, ele mostrou o desejo de estar debaixo de um nome, né? Pedro, Apolo, Paulo, Jesus, eles querem colocar esse nome para mostrar as diferenças, eles querem alguém que vai falar bem, eles querem ser eles querem reconhecimento, né? Eles querem ser importantes, e por causa disso eles não estão crescendo espiritualmente. E Paulo agora, ele chegou nessa parte, ele gasta 4 capítulos falando sobre divisão e orgulho. Orgulho ainda faz parte mais pra frente, mas de outra forma, esse orgulho vai sair de outra forma mais pra frente. Mas aqui ele gasta 4 capítulos falando sobre divisão, e agora nessa parte é que ele vai ser mais duro com eles. Mas ele começa falando, irmãos. É legal isso, quando você vai falar duro com alguém, você vai falar a verdade sabendo que a pessoa não quer ouvir. É importante mostrar que você não está se colocando acima da outra pessoa. Porque fazendo isso, a pessoa não vai querer receber de você, só vai pensar que você está julgando, que você está colocando para baixo. E tem muitas pessoas que fazem isso. Ninguém gosta de ser corrigido. Para você corrigir alguém, você tem que ter o coração de querer ajudar a pessoa. A palavra, a gente vai chegar nessa parte, eu sei que não é nesse momento, mas a palavra exortação, o dom de exortação, né? A palavra exortação existe, sim, mas essa palavra vem de duas palavras no original, no grego, que é de chamar perto. A ideia de exortação, às vezes, é traduzido encorajamento. A mesma palavra exortação, às vezes, é traduzido como encorajamento. Por quê? Porque é a mesma coisa, é chamar perto, é trazer por perto. Essa é a ideia de exortação e encorajamento. Então, existe um momento de exortar, existe um momento de falar a verdade para alguém, mas a gente tem que ter o coração certo para a pessoa, ajudando a pessoa a crescer, não colocando para baixo, né? Nosso desejo é sempre ajudar essa pessoa a amadurecer. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar isso a acontecer. Uma das coisas que Paulo faz aqui, ele chama eles de irmãos. Quando ele chama eles de irmãos, ele está colocando todos no mesmo nível. Eu sou o seu irmão. Eu amo você. Ele está mostrando relacionamento. Ele também está mostrando que nós estamos no mesmo nível. Ele começou a carta falando, eu sou um apóstolo, né? Isso mostra a sua autoridade. Isso é importante, mas nesse momento que ele vai falar essas coisas difíceis, ele precisa mostrar que ele é igual. Eu não estou aqui para falar, você está errado, você não merece nada, você é o pior cristão. Se você está usando o dom de exortação dessa forma, não é um dom, porque você não está ajudando alguém a crescer. Para usar o dom de exortação, você tem que chegar perto da pessoa e chamar para caminhar juntos. Você tem que ajudar a pessoa a crescer. Não é uma coisa que você pode apontar o dedo e falar, você é assim, você faz isso, sempre foi assim, sempre vai ser. Não use essas palavras. Não pode falar assim quando você tem que corrigir alguém. Paulo vai falar coisas difíceis que eles não querem ouvir. A gente pode falar a verdade, mas temos que entender como fazer isso para ajudar a pessoa. Então ele começa, irmãos, nós temos relacionamento.
Paulo, que gastou 1 ano e meio nessa igreja, ajudando a plantar uma igreja, investindo seu tempo. Ele trabalhava durante o dia e ensinava com eles final de semana, à tarde eles faziam reuniões e teve tempo com eles quando ele teve tempo livre. Paulo investiu o tempo, a energia, a vida dele para poder alcançar essas pessoas. Existe um relacionamento. E ele está mostrando que eles são iguais. E assim ele pode exortar. Mas ele também vai falar o que tem que ser falado. Não vai deixar de falar. E isso é importante também porque, como eu falei antes, existem igrejas que não querem falar sobre pecado, não querem exortar, só querem encorajar, falar sobre o amor, sobre coisas boas, mas a vida não é assim. Nós precisamos crescer e nós precisamos ouvir o que a gente está fazendo de errado. E é isso que Paulo vai fazer. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Então ele está falando que eles são carnais. Vamos voltar para capítulo 2, no final. Versículo 13. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo está falando que existe coisas que você só pode discernir estando no Espírito. Se você é espiritual, você consegue entender essas coisas, interpretar essas coisas, entender as verdades sobre Deus que você precisa saber. Mas se você não é espiritual, se você é carnal, você não consegue entender essas coisas. E depois ele fala, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso é uma loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem que ter discernimento espiritual para entender essas coisas de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Foi assim que ele terminou o capítulo 2. Às vezes, quando a gente não vai direto para o próximo capítulo, a gente tem esse momento para parar e depois a gente volta mais para frente, a gente pode esquecer do contexto. Foi logo depois disso que ele chamou eles de carnais e não de espirituais. Então é mais pesado do que só as palavras que ele fala. No contexto é mais pesado ainda. Ele está falando aqui em capítulo 2, existem verdades sobre Deus que vocês só conseguem entender estando no Espírito, sendo espiritual. Vocês só podem entender essas coisas quando o Espírito vai revelar essas coisas para você. E se você... naturalmente, na sua natureza, você não vai entender essas coisas. Você precisa do Espírito para ensinar, para revelar. E agora ele fala, eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Pesado, muito pesado, porque ele está falando que vocês não conseguem entender as coisas de Deus. Vocês não têm discernimento espiritual. Vocês não estão ouvindo do Espírito, vocês ainda estão na carne. E deve ser muito difícil ouvir isso. E nós precisamos olhar para as nossas vidas. Como que eu estou vivendo? Porque Paulo, olhando de fora, ele viu o que estava acontecendo nessa igreja, o orgulho, a divisão, o desejo de ser o mais importante, de mostrar seus dons, de fazer tudo que você acha que vai te fazer feliz, né? Até imoralidade sexual. E fazendo isso abertamente, para toda a igreja saber, eles são orgulhosos, eles não estão entendendo as coisas espirituais, eles não estão entendendo o coração de Deus. E Paulo teve que chegar para eles e falar, existe um discernimento espiritual e vocês não têm. Vocês não têm esse discernimento.
Existem coisas que você precisa do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para te ensinar. Você tem acesso, você tem a mente de Cristo. Mas vocês não estão discernindo essas coisas. Pesado, né? Então, mas é interessante isso. Em versículo 1, no começo, ele chama eles de irmãos. Então, eles são salvos. Eles são salvos, mas não existe crescimento espiritual. Esse é um perigo para todo cristão. A gente pode receber Jesus, ser um irmão e nunca crescer. E continuar carnal. E não crescer espiritualmente. Como é perigoso isso. E assim, se a gente vive assim, a gente vai ficar igual essa igreja, não mostrando Jesus, não sendo a luz do mundo, não alcançando pessoas, não fazendo as obras de Deus, mas brigando, sendo orgulhoso, querendo satisfazer os desejos da carne sempre. Esse não é o plano para um cristão. Não é o plano de Deus para um cristão. Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar com a gente. Deixar ele mostrar a mente dele. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos estar ouvindo de Deus. Então ele fala que não são espirituais, mas carnais. Depois disso, ele fala como há crianças em Cristo. Então ele começa falando sobre essa diferença que ele tinha falado no capítulo 2, de ser carnal ou espiritual, e agora ele fala sobre crianças. Ele fala, vocês são como crianças em Cristo. Era para crescer, mas ele vai falar mais sobre isso, mas ainda são crianças. E crianças são legais. Eu gosto de crianças, eu tenho muitas crianças, então eu conheço bem, eu sei como são, e uma das coisas mais legais do mundo foi ver meus filhos nascerem. Não existe outra coisa igual. Quando meus filhos nasceram, é incrível porque você está tentando. Como pai é diferente. Como pai é diferente porque eu não senti tudo que minha esposa sentiu. Ela sentia as crianças dentro da barriga crescendo, chutando a barriga, mexendo, e ela sentia isso durante 9 meses. Ela sentia isso. Para mim era diferente porque eu conseguia ver a barriga dela crescendo, né? Eu vi isso, mas não era a mesma coisa porque eu não estava sentindo todo dia. Então, para mim foi diferente porque eu sabia que estava chegando, mas minha mente não conseguia processar isso, né? Até o dia que nasceu. No dia que nasceu, agora existe essa nova vida. E eu não tinha... Eu amava, mas eu não conseguia amar de verdade, da forma certa, com um amor verdadeiro, porque eu não conhecia essa criança. Eu amava a ideia da criança, mas eu não conhecia a criança ainda. Depois que nasceu, eu vi, e é uma coisa... É quase sobrenatural. É incrível. Vem essa criança no mundo e agora existe um amor que eu nunca experimentei. E eu faria qualquer coisa para essa criança pequena na minha frente. Eu daria a minha vida por alguém que eu conheço faz 2 minutos, né? É muito louco. Mas é muito legal ver uma criança pequena que precisa do pai, que precisa da mãe, que é tão fraco, tão frágil, que não consegue fazer nada sozinho. E você vai segurar essa criança e saber que essa criança depende completamente de mim. Se eu não cuido dessa criança, a criança vai morrer. A criança não tem chance. Se eu não faço a minha parte como pai, se minha esposa não faz a parte dela como mãe, essa criança precisa de mim. E é muito incrível. É um sentimento que dá medo,
mas ao mesmo tempo existe algo que acontece no coração que não tem como colocar em palavras. Deus criou para ser dessa forma. Crianças são incríveis, mas eu vou falar outra coisa sobre crianças. Crianças não são fáceis, porque eles dependem de mim todo dia e não podem comer sem a minha ajuda ou da minha esposa, né? Então o que vai acontecer com as crianças? Vai acordar 5 vezes na noite pedindo para comer, pedindo para trocar fralda, só que não consegue falar ainda, só sabe que não está confortável. A criança ainda não consegue discernir as coisas, não sabe por que não está sentindo bem, só sabe que tem algo errado. Então você tenta descobrir, será que está com fome? Vamos ver. Não, não é isso. Será que está com fralda suja? Não, não é isso. Tem outra coisa. Será que está com dor de barriga? Vamos ver, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar a dor de barriga. Você tem que tentar várias coisas para tentar ver qual que é o problema com essa criança. Os meus filhos, quando nasceram, eram muito lindos, muito... eu achei incrível ver meus filhos, mas eles não pensavam nas minhas necessidades. Os meus filhos pensavam nas suas necessidades o tempo todo. Eles choraram porque queriam alguma coisa, não pensaram, minha mãe passou por todas essas horas de parto, de cirurgia, de dor, 9 meses sem estar confortável, ela está cansada, eu vou deixar ela dormir. Nenhum dos meus filhos pensou assim. Eles pensaram que precisam de algo, então vão chorar, e vão chorar muito, até descobrir o que é, né? E assim, é natural, e tudo bem, é normal isso, por um tempo, e depois precisa crescer. Mas quando você tem uma criança de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, chorando porque você tem que dar tudo o que precisa, porque não sabe o que quer, só fica chorando, você tem que descobrir o que é meu filho, o que eu posso fazer. Imagina a criança de 15 anos, você tá com fome? Deixa eu te dar algo aqui, eu vou te dar leite, né? E, não é isso, então você precisa ir no banheiro, você tá com fralda, ainda tá usando fralda, tá com fralda suja, imagina, né? Não é mais bonito. Nos primeiros meses, tudo bem, mas existe um momento que precisa crescer. E se isso não acontece, agora não é mais natural. Então existe o tempo de ser criança, mas existe o momento também de crescer. E esse processo precisa acontecer. Mas ele fala para essa igreja que eles não cresceram, que ainda são crianças. Lembram que vocês estudaram em Efésios 4, que Deus deu todas essas pessoas para a igreja, para ser como o corpo, até, vamos ver o que ele fala. Efésios 4, 13, ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todos nós precisamos continuar crescendo até chegar na perfeição. Quando você é perfeito, você pode parar de crescer. Até chegar lá, você precisa continuar crescendo todo dia. A gente não pode parar esse processo de crescimento em nossas vidas. Deus quer fazer uma obra de transformação. Isso precisa acontecer. Essa igreja recebeu Jesus e nunca cresceu. Ainda está vivendo como crianças. Crianças que precisam do pai para tudo, que não sabem como agir, não sabem ter responsabilidade, não sabem ajudar outra pessoa, só pensa nas suas necessidades, nos seus desejos, o que você precisa, você não está bem, eu não estou bem, então alguém tem que me ajudar. Existem pessoas na igreja que são assim até hoje, mas amém, isso é um outro assunto, eu espero que não é nenhum de nós. Em Hebreus 5:12,
12 até 14, eu vou ler rápido, eu sei que a gente está passando muito tempo aqui, eu vou tentar ir mais rápido depois, mas eu acho que vale a pena a gente ver isso. Hebreus 5, 12, ele fala: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Era para ser mestres, mas ainda precisa de alguém para dar leite. Vocês são crianças ainda e era para estar ajudando outras pessoas, mas vocês ainda precisam de ajuda. Vocês não estão ajudando os outros. Então a gente precisa crescer, a gente precisa parar de só receber e começar a ajudar. É isso que ele vai falar. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. E ele fala: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, Paulo, ele fala sobre essa igreja, parecido com o que eu não sei se foi ele, o autor de Hebreus falou lá, que eles não podem receber a carne ainda. Eles não podem receber alimento sólido, eles só podem receber leite. E é isso que eles estavam recebendo no início, que normal, né? Alguém precisar disso no início, tudo bem, né? Quando a gente começa, é normal. Mas existe um momento que a gente precisa parar de depender dos outros. O que é leite? Vamos pensar sobre isso. O que é leite, né? A mãe vai produzir leite. A mãe vai fazer o quê? Vai comer o corpo dela, vai processar toda a comida que ela está comendo, vai preparar dentro do corpo. É incrível isso, muito louco o plano de Deus, como Deus faz isso dentro do nosso corpo. A mulher vai produzir leite que a criança precisa dentro do corpo dela. Ela comeu, ela processou toda essa comida, preparou algo perfeito para uma criança que não consegue comer ainda. Está tudo pronto, tem tudo que a criança precisa. E agora a criança só tem que abrir a boca e tomar aquele leite. E algo fácil, algo simples, está tudo preparado. A criança não tem trabalho, não tem que preparar, não tem que comer, não tem que mastigar. Está tudo pronto. A mãe já fez todo o trabalho. O corpo da mãe já fez tudo. E a criança simplesmente recebe. Isso é bom por um tempo. Mas quando você tem uma criança de 10 anos, de 15 anos, que ainda está tomando a leite da mãe, né? Tá amamentando com 10 anos, a gente está com um problema. A criança precisa crescer. E ele fala: mas vocês só podem tomar leite ainda. Vocês não cresceram. Você precisa de alguém para fazer todo o trabalho de receber de Deus, de preparar algo e te alimentar tudo pronto. A ideia de comer o alimento sólido é que agora eu posso comer, eu posso receber, eu posso fazer o trabalho e receber essas coisas para eu ser edificado. Antes eu precisava de alguém, agora eu posso fazer sozinho. É isso que a gente faz na igreja. Na igreja, a gente tem alguém que preparou uma refeição espiritual para a gente, né? Ele estudou a Bíblia, ele ouviu de Deus e ele deu algo pronto, preparado, tudo fácil para você comer, receber algo, né, já preparado. E é bom, todo domingo, talvez algumas vezes por semana a gente fazer isso, mas nós precisamos crescer e saber comer sozinho. Não só receber dos outros, algo que alguém já preparou, mas agora eu preciso ouvir de Deus, eu preciso crescer com Deus, eu preciso processar essas coisas, eu preciso receber essas coisas diretamente de Deus. E eu preciso saber comer o alimento sólido.
E ele fala, de fato, vocês ainda não estão em condições, eles não cresceram. E o Paulo ficou 1 ano e meio, essa carta foi escrita uns 4 anos depois que Paulo tinha plantado a igreja. É para crescer. Agora vocês chegaram num momento que precisam crescer, vocês não podem continuar como crianças. Então, existe um problema aqui nessa igreja.